E vamos... Então, os exemplos que a gente vai ver aqui, todos estão lá no Moodle já, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos começar pelo risco de crédito. Esse mesmo risco de crédito aí, tá? Vocês vão ver que é quase igual, são quase iguais, os exemplos são quase iguais aos exemplos da aula passada. Sim, 90% do código é igual, certo? Só muda, na realidade, a classe que a gente vai usar para fazer o aprendizado, né? Em vez de usar o Navy Bytes, que nem a gente usou a aula passada, a gente vai usar uma Decision Tree ou uma Random Forest. Vocês vão ver que está bem simples, certo? Então, eu vou passar para o código. O primeiro é o do risco de crédito, que é o que eu usei para fazer passo a passo com vocês. Vocês vão ver que os resultados são um pouco até parecidos. Os resultados não, por exemplo, o valor da entropia, das entropias parciais, por exemplo, ele não vai ser exatamente igual como a gente calculou da entropia principal, sim, porque ele vai usando otimizações internas, né? Então os valores não são necessariamente iguais ao que a gente calculou manualmente, mas a construção da árvore vai ser exatamente igual. Então deixa eu pegar meu Spider aqui, vou aumentar um pouquinho a letra para facilitar o trabalho de vocês, que vocês consigam. Aqui, vou fazer bem grande. Para ver, né? Vocês conseguem ver, né? Tá nítido para vocês, gente? Pode me responder? Alô, câmbio, vocês conseguem enxergar? Sim? Tá, beleza. O nosso velho e bom Pandas. Então, vamos usar o Pandas, porque o Pandas vai ler o nosso CSV, né? A nossa base, então, é aquele nosso CSV do risco de crédito. Que são aqueles 14 valores, né? Que são aqueles 14 valores aqui. São esses 14 valores que a gente trabalhou tudo, né? História de crédito, dívida, garantia, renda e a classe risco, né? Certo? Então, leio a base, defino quem são os meus atributos, né, os meus previsores, todas as linhas da coluna 0 até a coluna 3, lembre-se, esse 4 aqui não, significa que eu vou pegar a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. A classe é a minha coluna 4, aqui sim, aqui é quando eu uso só uma coluna, é a própria coluna, então é a coluna 4, certo? Então vamos rodar esse nosso código aqui. Function, cadê o final aqui? Só um pouquinho, vou ter que... Tá. O meu note está mais alto, eu não enxergo direito. Beleza, rodou, criou aqui a minha base, certo? Minha base está aqui. Tem minha classe, só com moderado, alto e baixo, e os meus previsores, os meus quatro atributos. Bom,
Vou usar o sklearn. Nesse caso, eu vou usar o label encoder, lembram? Eu vou transformar essas variáveis que são categóricas em variáveis discretas, certo? Então, é isso que a gente já fez na aula passada, a gente vai fazer sempre. Então, note que aqui é exatamente igual, até aqui é exatamente igual ao que a gente viu na aula, o exemplo da aula passada, do Navy Bias. Então, de novo, vamos lá, vamos executar, executei. Agora, a gente vê aqui que os valores já não são mais categóricos, né? São variáveis discretas. Aqui muda um pouquinho. Do sklearn, eu vou importar a classe Decision Tree Classifier. Então, essa é a classe que... Opa! Essa é a classe... essa é a classe, então, que vai montar a árvore de decisão para nós. Esse export aqui essa é uma classe, está até depreciada para a gente poder gerar um gráficozinho para a gente poder visualizar a árvore depois eu explico. Então, ó, eu vou criar um classificador, certo? Que é da classe Decision Tree. O critério que eu vou usar aqui é o critério da entropia, certo? Ctrl I. Critério. O critério pode ser, o default é Gini, certo? Lembra que eu falei para vocês, ou é Gini ou é entropia. Eu estou usando entropia. A gente pode fazer usando entropia e usando Gini, né? Então, eu estou usando entropia, que eu considero melhor, certo? Então, eu crio um objeto classificador da classe Decision Tree Classify e o critério que ele vai usar é entropia. Uma vez criado o meu classificador, meu objeto classificador, eu vou chamar o método fit. Lembre, sempre é fit para rodar, certo? Vou chamar o método fit, passando os meus previsores, que são aqueles 4 atributos, e passando a classe. E aqui ele vai me mostrar features importance daqueles 4, ele vai dizer qual é. Vamos rodar. Rodei. Dos atributos, feature importance é aqueles atributos, a importância dos atributos para a árvore de decisão. O primeiro é 0,41, para nós deu quanto? Deu 0,66, né? Pode ver que aqui os valores foram um pouquinho diferentes. Certo? Mas esse aqui está dizendo, ó, o primeiro atributo é mais importante que o segundo, mais importante que o terceiro, mais importante que o quarto. Que atributos são esses? Ele seguiu essa ordem aqui, ó. Ele seguiu essa ordem aqui, ó. História foi o primeiro. História de crédito foi o primeiro atributo. Segundo atributo foi a dívida. Terceiro atributo foram as garantias. E quarto atributo foi a renda. Então, o maior, que é a raiz da nossa árvore, deu 0,48, é a renda. Como nós tínhamos feito no exemplo, né? No exemplo era a renda, como é que era a raiz da nossa, quando a gente fez manualmente, né? A renda
era a raiz da nossa árvore. E realmente, aqui ele calculou um valor um pouco menor, porque, como eu falei, internamente ele faz outros cálculos, que eu não sei o que faz, mas sempre dá os valores na mesma sequência que a gente calcular manualmente. A grandeza dos valores, não os mesmos valores, mas a grandeza dos valores da mesma sequência, calculando manualmente e calculando aqui deixando ele calcular sozinho, certo? Então eu já, só para a gente ver qual é o topo da árvore, ele já fez essa, calculou a árvore. Aqui, isso aqui, esse método está depreciado, mas é a forma como eu para mim gerar depois uma árvore para a gente poder visualizar, mas isso não tem a ver com os resultados. Bom, está treinada a minha árvore, né? Minha árvore de decisão está treinada já com a base. Agora eu vou entrar com valores que eu quero fazer predição. Qual é o risco de crédito de alguém que tem uma história de crédito boa, tem uma dívida alta, não tem nenhuma garantia e tem renda maior que 35? Qual a classificação de crédito, então, de quem tem uma história de crédito ruim, uma dívida alta, uma garantia adequada e uma renda menor que 15? Então, eu posso agora rodar essa linha. Certo? Rodei essa linha aí. E o que ele me disse? Aqui em resultados, se eu olhar resultados, ó, ele me disse que o primeiro, esse com histórico boa, dívida alta, garantia nenhuma e renda maior que 35, o risco de crédito é baixo dele. E esse com histórico de crédito ruim, com dívida alta, com garantia adequada e renda menor que 15, o histórico de crédito dele é... desculpa, o risco de crédito dele é alto. Nem precisava, a gente viu que se a renda é menor que 15, automaticamente o risco é alto. Certo? Então, treinado o nosso algoritmo, usando o mesmo critério, a nossa árvore treinada, usando o mesmo critério que a gente viu passo a passo. Isso aqui eu vou gerar um arquivo .dot só para montar um gráfico, tá, gente? Só para montar um gráfico. E aqui eu vou importar essa biblioteca Graphs, que vai ler esse .dot aqui que eu gravei. Daria para fazer direto, tá? Mas vai ler esse .dot e vai gerar um arquivo, uma imagem da árvore que a gente... Beleza, gerei a árvore. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a árvore que ele gerou. Vamos lá, interromper.